Mais uma vez, boa noite a todos, vamos à palavra de Deus. Nós temos sempre a alegria de poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e Deus tem colocado muitas coisas no nosso coração. Nosso Deus é um Deus que fala conosco, é um Deus que nos orienta, é um Deus que tem todo um cuidado especial com cada um de nós. Eu costumo dizer que Deus ele nunca nos deixa no vácuo, né? Ele sempre nos ensina, Ele sempre fala conosco. E eu desejo do meu coração que não seja eu que esteja falando com você, mas que o Espírito Santo possa estar falando no teu coração. A mensagem que hoje eu quero dividir com você é uma mensagem que talvez você já ouviu inúmeras vezes. É uma mensagem de uma passagem... Obrigado, Zé. Uma passagem que provavelmente você já conhece, você já leu, você já ouviu até pregações sobre ela. Mas ela nunca deixa de ser atual. Nós, seres humanos, precisamos estar sempre sendo relembrados de alguns fatos, de algumas caminhadas que nós temos com Deus, de algumas fases que Deus nos permite passar. E eu quero, nessa noite, estar aí junto com você, meditando um pouco, né? Aprendendo um pouco, trazendo isso para a nossa vida. E eu acho que é muito especial a gente estar juntos nesse momento. Jeremias capítulo 18, versículo 1, a palavra do nosso Deus diz assim: palavra de Iavé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Iavé dirigiu-me a palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido Pai, confiamos em Ti, Senhor, cremos em Ti, e sabemos, ó Deus, que o Senhor quer fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Trabalha na nossa vida, Senhor. Alivia, Senhor, muitas vezes as dúvidas, as tristezas que às vezes acontecem no nosso coração, e até mesmo, Senhor, a nossa falta de fé, por achar que o Senhor não está conosco. Abençoa, Senhor, e fala na vida dos meus irmãos, ó Pai, profundamente. Traz consolo. Traz, ó Deus, a certeza de que o Senhor continua trabalhando na vida de cada um. Eu te agradeço assim, Senhor, e eu te honro. Em nome de Jesus, amém. Queridos, sabemos que a Bíblia ela é perfeita. Sabemos que a palavra de Deus ela é perfeita. Não tem nada a mais e não tem nada que Deus tenha deixado de escrever, tenha esquecido de escrever. Tudo que está na Bíblia é importante para cada um de nós. Deus nos deu a sua palavra para quê? Para que a gente possa conhecer Ele melhor, conhecer a vontade dEle, ter mais intimidade com o caráter de Deus. Existem algumas coisas, eu já vi muita gente dizendo, né? Coisas que estão ocultas a Deus. Mas são coisas que são triviais, não são coisas que dependem da nossa salvação, muito menos do nosso caminhar com Deus. A gente é que é curioso e às vezes quer saber demais, e Deus fala: peraí, existem coisas que são ocultas e que só serão reveladas no momento certo. Nós também sabemos que Deus, Ele é didático. Deus, Ele tem uma escola, ou seja, um modo especial de ensinar, um modo especial de aprimorar, porque Deus Ele ensina para aprimorar. Quando nós estamos aprendendo o que Deus está fazendo na nossa vida, quando nós temos a certeza daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nós vamos sendo aprimorados. E essa passagem que nós lemos agora há pouco, ela vai falar muito claramente sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus fala a Jeremias através da confecção de um vaso de barro. E eu acho fascinante, porque a escola de Deus, ela não usa coisas difíceis, ela não usa coisas que sejam impossíveis da gente atender, muito pelo contrário. Deus, Ele coloca coisas para a gente que são fáceis de nós entendermos, que são simples de nós podermos absolver. Ele nunca falou, Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, Ele nunca falou para aquelas pessoas que estavam ali coisas difíceis, muito pelo contrário. Ele fez exemplos de coisas simples, de coisas do cotidiano, de coisas que estavam ali acontecendo no dia a dia do povo de Jerusalém e das cidades circunvizinhas por onde ele caminhou. A ligação entre o vaso de barro e o ser humano
é no mínimo curiosa. O ser humano, ele é feito de barro, assim como o vaso. Em Gênesis 2, capítulo 7, nós vamos encontrar lá: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Preste atenção nessa palavra, modelou. É exatamente o que o oleiro faz com o barro, para que ele se torne um jarro. Do pó da terra, feito de argila. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Logo, vemos que a intenção de Deus não era que Jeremias fosse aprender a fazer vasos. Quando Deus disse a Jeremias: desce e vai à casa do oleiro, Deus não estava querendo ensinar Jeremias a ser um produtor de vasos. Deus estava levando ele para conhecer qual era o processo, como que se fazia com um vaso. E ele chega naquele momento, ele pergunta para Jeremias: acaso não posso fazer eu também com vocês? Acaso eu não tenho poder também para mudar, para transformar, para juntar aquilo que estava quebrado, para refazer tudo de novo? Esse processo, na teologia, se chama regeneração. Mas eu não estou aqui para falar de teologia. Eu quero falar com vocês de coisas práticas, de coisas simples, de coisas que Deus tem falado para nós. Fomos regenerados? Sim. Antes nós estávamos perdidos, nós estávamos lançados no mundo, debaixo do pecado, da escravidão do pecado, e hoje Deus fez algo novo na nossa vida, nos transformou, nos fez diferentes, nos fez filhos dele. Mas eu faria uma pergunta para você: você sabe como é que é a fabricação de um vaso? Você sabe quais são os passos que se dá para que um vaso possa estar pronto? Existe todo um trabalho, existe todo um momento, existe todo um proceder para que o barro que é extraído da terra seja transformado num lindo vaso. E eu queria, junto com você, que você identificasse, conforme a gente vai falando aqui, em que fase desse processo você está. Porque com certeza você, todos nós, você que está em casa, você que vai assistir essa mensagem no futuro, todos nós estamos sendo moldados segundo a vontade de Deus. Não pense que Ele se esqueceu de você, não pense que as coisas que estão acontecendo com você são coisas que aconteceram por acaso, são coisas porque é falta de fé, não. Sempre o que acontece conosco, Deus está no controle, e Ele está nos moldando. Ele está lá naquela roda, não sei se você já viu, daqui a pouco a gente vai ver. Ele está moldando a nossa vida, Ele está trabalhando em nós, Ele está formando em nós aquilo que tem no coração dEle. Assim como é na casa do oleiro, o oleiro ele planeja: bom, vou fazer um vaso desse tamanho. Não, vou fazer um vasinho pequeno de planta para colocar em cima da estante. Não, vou fazer um vaso médio para poder guardar água, né? Afinal de contas, de vez em quando a SEDAI faz lá alguma manutenção e a gente precisa guardar água em casa. O oleiro ele está sempre planejando que tipo de vaso ele vai fazer. Deus também faz exatamente a mesma coisa conosco. E queridos, não importa se nós somos um vaso grande ou somos um vaso pequeno ou médio, seja qual o tamanho que for, o que importa é que nós fomos moldados por Deus. Se nós nos colocamos para nos render e dizer assim: Senhor, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, torna em mim, Senhor, aquilo que o Senhor planejou, queridos, Ele nos molda, e você vai ver que o resultado final é muito melhor do que a gente possa imaginar. Primeiro passo, queridos, existe uma coisa chamada a escolha do barro. Eu descobri que Deus, Ele usa a cada um de nós, e nós somos diferentes uns dos outros. Mas o oleiro, quando ele vai começar a fazer um vaso, existe um barro, uma argila, se você preferir, que ele vai usá-la, mas de uma maneira diferente, porque não pode ser qualquer tipo de barro. Existem barros que têm mais liga, existem barros que têm menos liga, existem barros que são apropriados para isso, existe barro que não é apropriado para isso, e o oleiro ele conhece. E ele então, como está aí nessa figura, ele vai lá e separa esse vaso, esse barro. Queridos, eu e você fomos separados por Deus. Quando nós éramos apenas mais terra no meio desse mundo, Deus foi lá e separou, e falou assim: olha, você, meu filho, você, minha filha, você tem capacidade para ser uma pessoa melhor. Eu quero mudar a sua vida, eu vou deixar em você o meu espírito, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e vocês serão transformados a cada dia, para que sejam vasos úteis para a minha obra. Queridos, todos nós estamos envolvidos nisso, não há exceção para nenhum de nós. Deus não chamou a gente para ficar:
eu quero sombra e água fresca, eu quero viver agora no Evangelho, aleluia, é tão bom estar na igreja. Não! Deus nos chamou para que nós possamos ser aprimorados, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ser pessoas que saibam se relacionar da melhor maneira. Deus nos chama para que a gente possa ser pessoas que vai atrair. Queridos, eu digo para você, quando eu olho para Jesus, queridos, eu até penso o seguinte, eu ainda estou muito longe disso, mas quando eu olho para Jesus no Evangelho, aonde Jesus estava, Ele não ficava chamando as pessoas, ei, vem ser meu seguidor, você também, vem ser meu seguidor, você mesmo, vem ser meu seguidor, ei, você que está aí, vem comigo. Não, 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 por onde Jesus andava, as pessoas o seguiam, porque viam nele algo diferente. Então o olheiro, ele faz, então, olha, não é olheiro, tá, gente, por favor, é oleiro, né? Eu tenho essa mania de falar olheiro, não sei porque acostumei com essa história de falar olheiro. Não é olheiro, é oleiro. O olheiro, o que ele faz? Ele vai lá, ele separa o barro, e aí ele começa um outro processo. E deixa eu falar uma coisa para você antes de passar para o próximo processo, que é importante a gente conhecer. Deus não nos escolheu por causa das nossas qualidades, até porque nós não temos qualidade nenhuma para ser escolhido por Deus. É tudo exclusivamente por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor. Eu não tenho nada que Deus pudesse olhar e falar, Renato, esse cara é bom. Não, Ele me pega como eu sou, Ele nos pega como nós somos e transforma naquilo que Ele quer. Se nós nos submetemos, assim como o barro, ele não faz força, assim como o barro tem que ser especial, porque tem barro que é duro, nem que depois do processo ele fique mole, não dá para moldar, mas eu e você precisamos nos tornar pessoas flexíveis, pessoas moldáveis, a fim de que o caráter de Deus esteja em nós, a fim de que nós possamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. O segundo passo, queridos, o barro é extraído e passa por um tipo de peneira. É o próximo slide, deixa eu passar aqui. Aí, ele passa por um tipo de peneira. Essa peneira, ela vai tirar as impurezas. Ela vai tirar os galhos, ela vai tirar as folhas, ela vai tirar resto de raízes, pedras. E para que o vaso possa estar sendo preparado, ele vai passar por essa peneira e vão sair dele várias coisas que atrapalhariam o oleiro de poder fazer o barro. Eu acho que você já está identificando que isso também aconteceu conosco. Se não aconteceu, está acontecendo hoje, vai continuar acontecendo se a gente der margem àquilo que Deus tem para nós. As impurezas precisam sair da nossa vida. Se nós queremos ser trabalhados por Deus, não pode ter impureza, não pode ter pedra. Então essas coisas, o próprio Deus faz a peneira. A questão é que muitas vezes, queridos, eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu quero dizer para você que a nossa natureza, a gente é resistente. E às vezes a gente fala, não, Senhor, essa pedrinha aqui, sempre tive junto dela, eu quero estar com essa pedrinha. Deixa aí, meu irmão, deixa a peneira passar. Porque o que Deus quer fazer em nós, o que Deus quer fazer em mim, em você e em toda a sua igreja, em você que está em casa, é algo muito maior. Essa pedrinha que às vezes a gente fica se apegando, vai ser tão pequena, vai ser tão irrelevante na obra gigantesca que Deus quer fazer na nossa vida. Você crê nisso? Terceiro passo, o barro é umedecido com água, a fim de que ele possa ser moldado. O barro seco não adianta, não tem como moldar barro seco. Isso aí é o terceiro. Obrigado, gente. O terceiro, esse momento é o momento onde ele joga a água. E o barro ele precisa passar por um processo que se chama muito interessante. Ele vai ser molhado e depois ele vai ser pisado pelo oleiro. Você está vendo ali, né? O oleiro está lá pisando o barro. O que acontece? Por que isso é necessário? Primeiro eu quero falar sobre a questão da água. Você sabe que a água, na palavra de Deus, muitas vezes ela representa quem? O Espírito Santo. Vocês começam a entender que nós, como estamos no processo de salvação, a primeira coisa, Deus nos escolhe. Deus começa um trabalho em nós. Segundo lugar, Ele tira as impurezas, Ele nos purifica. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vem abrir, e vem agitar, e vem trabalhar, e vem morar no nosso coração. Nós e Deus somos um. Jesus ora em João capítulo 17, Pai, que eu e eles sejamos um, assim como eu e o Senhor somos um. Quando a água se mistura ao barro, queridos, não tem como você olhar, isso aqui é água, isso aqui é barro, não tem como. Fica tudo misturado. Assim também Deus está fazendo conosco.
Deus nos torna uma substância homogênea. Não existe separação entre eu, Renato, e o Espírito Santo. Não existe separação entre você e o Espírito Santo. Os dois se tornam um, estão entrelaçados, desde o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você ainda está no processo, eu estou no processo, nós estamos no processo. Assim, Deus faz em nossa vida. Por isso, a necessidade de que o Espírito Santo faça parte desse processo. Por isso que o Espírito Santo ele veio habitar em nós. Existem inúmeras outras razões, mas essa é uma delas. Só podemos ser moldados se nós dermos ouvidos àquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos. E que eu e você possamos estar disponíveis, possamos estar completamente moldáveis por Deus. E olha que não é fácil, a gente fala daqui, mas eu experimento todos os dias isso na minha vida. Muitas vezes eu quero agir pela minha própria vontade. Eita, pastor, é verdade? É. Eu não sou perfeitinho. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Provavelmente cada um de nós aqui, se você tem a humildade de reconhecer isso, com certeza a gente tem muita coisa para melhorar. Mas queridos, vamos nos deixar, vamos nos entregar. Não vamos ficar procurando, como minha mãe dizia, chifre em cabeça de cavalo. Não vamos ficar procurando coisas que a gente quer uma explicação. Não, queridos. Deixa Deus trabalhar. Se libere na presença de Deus. Eu não sei o que você está planejando para 2025. Eu não sei como foi o teu 2024, mas pode ter certeza de uma coisa. Tudo isso, 24, 25, tudo isso está no processo que Deus começou na minha e na sua vida. Na vida de cada um de nós. Então deixe-se levar. Deixe Deus moldar você. O quarto passo, eu já falei isso, o oleiro ele passa, né? Amassa o barro. E o processo de amassar, queridos, ele não é agradável. Ainda estamos no amasso ainda. Deixa eu voltar uma aqui. Ainda estamos no amasso ainda. Esse processo não deve ser agradável. Você imagina, o barro já está ali e ele não está entendendo nada. Se ele tivesse inteligência, né? O barro ia falar, o que esses caras estão fazendo comigo? Por que eles estão me amassando com os pés? Por que acontece isso? Você está identificando que isso acontece muitas vezes na nossa vida? Quantas e quantas vezes nós passamos por situações que nós não gostaríamos? Quantas e quantas vezes nós somos afrontados na nossa fé? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos entender que processo Deus está fazendo em nós? Quantas e quantas vezes a gente fica, Senhor, eu oro, eu clamo, eu falo contigo, mas parece que nada acontece. Deus está fazendo esse processo. E esse processo é necessário, porque mesmo havendo tirado as impurezas, mesmo havendo tirado os galhos, mesmo passando pela peneira, ainda existem bolhas de ar no meio daquele barro que foi misturado com a água e que poderiam atrapalhar o momento aonde o barro fosse moldado como um vaso. Deixa Deus tirar de nós. Pastor, eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, eu estou passando momentos difíceis, eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu venho em quase todos os cultos, eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que faz isso. Beleza, continua, porque Deus começou uma obra na tua vida, e a palavra de Deus diz que a boa obra que Ele começou em nossa vida, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, queridos, Ele está trabalhando em nós. Quinto passo, então a roda, o barro, começa a tomar forma que o oleiro planejou para ele. Essa daí, agora deixa eu botar aqui a roda. Essa daí é a roda. Todo mundo conhece isso. Eu acho que todo mundo já viu isso em algum dia na sua vida. O que acontece ali? Hoje é elétrico, né? O cara liga lá um disjuntor, o motor começa a rodar, a roda começa a rodar, ele tem um pedal onde ele regula a velocidade, e ali ele começa a moldar. Mas o processo da moldagem do barro, ele também é muito interessante. E existem algumas nuances que são interessantes para que a gente possa estar aprendendo, estar sabendo o que Deus está fazendo conosco. A primeira coisa que eu pude observar quando eu estava estudando sobre isso aqui, é que esse é um processo que não é rápido. O oleiro, ele não pega o barro, coloca ali, liga lá e... Está pronto. Próximo, joga mais aqui. Não é produção em massa. Ele tem todo um cuidado para moldar o barro. E se você acha assim, pastor, mas hoje tudo isso é feito por máquinas super especiais, tá? Mas lá no interiorzão ainda tem gente que trabalha dessa maneira. Se a gente puder um dia observar isso, eu acho que é muito interessante. Ele começa ali um trabalho, e esse trabalho às vezes ele vai precisando colocar mais água.
Às vezes nós vamos recebendo mais do Espírito de Deus. Às vezes nos momentos quando a gente pensa, nada está funcionando, Deus está nos consolando com a presença do Espírito dEle, queridos. Que a gente possa ter paciência para aguardar esse momento. Como eu disse, não é um momento rápido. Deus está formando em mim e em você algo que é útil. Algo que depois vai ter muito valor. Algo que depois vai fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Na roda, o vaso ele é moldado primeiro de dentro para fora. Pastor, o que isso significa? Antes de nós termos uma aparência exterior, primeiro é moldado o nosso interior. Entende porque quanta gente às vezes está nos bancos da igreja, às vezes está aqui sentado conosco, às vezes está aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, mas ainda não tem uma vida plena, porque não se deixa ser moldado de dentro para fora. A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa deixar de lado todo o orgulho, toda a teimosia, todo o achismo de que não, isso não precisa mexer. Precisa. Se o Espírito Santo falou no teu coração, no meu coração, e nós precisamos mudar, queridos, que a gente dê lugar, dê vazão para que o Espírito nos mude. Porque nós só seremos no nosso exterior aquilo que Deus planejou se primeiro o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma for moldada segundo a vontade de Deus. Não adianta eu querer pular etapa. Não adianta eu falar assim, não vou passar pela peneira não, eu vou direto lá para o amasso do barro. Não adianta. Quando o oleiro pisar, ele vai machucar o pé e ele vai desistir, vai pegar esse barro e vai jogar fora. Deus não joga fora. Deus chama para próximo. Mas atrasa o processo que Ele tem na nossa vida. E a gente não pode perder tempo, queridos. A vida não é para sempre. A vida, por enquanto, aqui nessa terra não é eterna. Somos eternos, mas a vida nessa terra não é eterna. Então o que eu preciso fazer? Buscar a Deus, me amoldar aquilo que Ele quer, deixar Ele transformar o meu interior, deixar Ele moldar a minha vida, deixar Ele começar a construir em mim uma nova realidade, um vaso que vai ser diferente. Vocês estão compreendendo isso? Sexto passo, o vaso tomou forma, já está na forma que o oleiro planejou para ele. O que acontece então? O vaso deve estar todo bobo, né? Agora eu estou pronto, agora eu estou 100%, e agora, agora vem a hora da verdade. E aqui no linguajar evangélico a gente sempre fala isso, né? Estou passando pela fornalha, pastor, estou passando pela fornalha, irmão. O negócio está pegando na minha vida. Meu irmão, se você está passando na fornalha, eu sei que não é fácil, eu não vou dizer para você que é fácil. Eu não gostaria de estar ali no meio do fogo, mas é ali que o vaso vai tomar resistência. Você compreende isso? Tantas pessoas que às vezes desistem do caminho, desistem da vivência da igreja, desistem de continuar andando com Deus, porque a fornalha começou a esquentar. Eu já tenho dito para você, e eu não foco somente nos problemas, mas uma coisa é real, os problemas existem e geralmente cada um de nós temos os nossos. Você tem os seus, eu tenho os meus, a igreja tem os dela. E a gente precisa aprender a entender, a compreender por que esses problemas às vezes vêm sobre nós. Queridos, isso é a fornalha. Isso é aquele momento que parece que você está sozinho. O oleiro não pode colocar a mão lá dentro, o oleiro não pode entrar com você na fornalha. Mas Ele te coloca lá para que você torne a ser um vaso resistente. Você está entendendo isso? Eu espero que Deus esteja falando profundamente no teu coração, porque essa é uma das partes mais difíceis no processo de moldagem que Deus tem conosco. Passar pelo fogo não é fácil. A Bíblia diz que você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Passarão pelas águas e elas não vão nos afogar. Tudo é processo de Deus, a fim de quê? De nos aperfeiçoar. Esse é o desejo de Deus. Mesmo que a gente não entenda, queridos, mesmo que a gente não compreenda, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Você já fez essa pergunta para Deus? Só não levanta a quarta perna, porque senão eu caio, né? Queridos, já perguntei tanto isso para Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Eu não entendo. Eu sou teu servo. Como a gente fala, a gente começa a colocar nossas práticas espirituais, né, como se fosse uma moeda de troca. Senhor, eu oro. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a tua obra e tal. Por que está acontecendo isso comigo? Deus está nos moldando. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos tornando resistentes.
Quando nós servirmos para que a água seja derramada dentro de nós, quando a plenitude do Espírito Santo vier sobre nós, nós estaremos resistentes. O Espírito Santo não vai sair, o Espírito Santo não vai vazar, porque nós nos tornamos vasos resistentes. Essa é a verdade da palavra, queridos. 7º passo. Depois que ele passa pelo forno, ele vai passar por um momento em que ele fica alguns dias no vento, fica numa prateleira, e lá ele vai ficar o tempo que for necessário. O oleiro sabe qual é o tempo certo. E mais uma vez, talvez esse seja um dos momentos que nós estamos passando. Aquele momento onde a gente é colocado numa prateleira, onde a gente não entende, e a gente acha que, poxa, eu estou pronto, eu já passei pela fornalha, eu já passei por todo o processo, as impurezas já foram retiradas, eu estou pronto para poder trabalhar. Mas o oleiro, que é Deus, aquele que conhece todas as coisas, sabe o momento certo. Se for tirado desse descanso, no tempo antes daquilo que é a cura do barro, ele não vai ficar pronto, ele não vai ficar legal, vai ficar quebradiço. Tem que aguardar esse tempo aqui, a fim de que ele possa se tornar perfeito. E esse é um dos tempos aonde também talvez para nós é difícil nós esperarmos. Nós vivemos hoje num mundo, e eu sempre falo isso para você, um mundo que é agitado em todas as coisas. Tudo para nós é com pressa, tudo para nós é com urgência. Talvez o acontecimento da informática, das coisas que estão acontecendo no nosso mundo, nos leve a pensar que tudo para agora é urgente, tudo é para ontem. Mas não. Deus tem algo certo, Deus tem o momento certo, Deus tem a hora certa para trabalhar em nós. Então não pense, Deus esqueceu de mim, Deus me esqueceu aqui desse lado, Deus me esqueceu aqui nessa prateleira, está lá fazendo outros vasos, alguns ele já está ornamentando, alguns já foram vendidos, alguns já saíram para poder servir em outros lugares, e eu continuo aqui. Calma, espera. Deus não se esqueceu de você. O oleiro não vai fazer um barro, não vai fazer um vaso, não vai botar na prateleira e vai deixar assim, esqueci. Rapaz, sabe que eu nem lembrava que eu tinha feito esse vaso? Não. Deus te conhece, Deus sabe do teu coração. Ele sabe daquilo que você tem buscado diante dele. 9º passo. Depois de todos esses processos, os vasos eles são ornamentados. Quanto você acha que vale mais? Um vaso como esses ou como esse? O que você acha? Se estiver na venda lá, eles chamam de barro cru, vaso cru. Um vaso cru ou um vaso ornamentado? Quanto você acha que vale mais? É um vaso ornamentado. Se você quer ser alguém que tenha valor para Deus, se você quer ser alguém que tenha um valor próprio, se você quer ser alguém que quer passar pelos processos e esperar ser adornado, não por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente estudou, por aquilo que a gente faz, tudo isso é muito importante, mas o nosso valor não está nessas coisas. O nosso valor está quando sermos adornados por Deus, quando Ele começa esse processo de embelezar a nossa vida. Para que o vaso chegue até esse momento, ele precisa passar por todos os processos que eu falei com os irmãos até agora. E como eu falei, não adianta a gente querer pular, não adianta a gente querer passar por um processo desse dando um jeitinho. Nós brasileiros temos muito essa coisa de dar o jeitinho brasileiro. Não! Nós não precisamos disso. Nós devemos sim, se nós queremos chegar até o final, até sermos vasos que serão usados em inúmeros lugares. Esses vasos o oleiro não guarda para ele, esse vaso ele vende. Deus não nos vende, mas com certeza Ele nos envia a ser bênção em vários lugares, na nossa família, na nossa casa, nos lugares onde a gente está empregado, nos lugares onde a gente frequenta. Deus quer que nós sejamos vasos úteis, mas para isso, nós precisamos passar por todos esses processos que Ele tem guardado para nós. É aqui que o valor é agregado ao vaso. É nesse momento que esse valor que talvez os humanos não vejam, talvez as pessoas não possam conferir, não possam ver, não possam nem sequer avaliar. Quem dá valor no vaso é o oleiro, não são as pessoas. Não existe uma barganha. Quanto é que é esse vaso? 100. Não, eu dou 50. 50 não, 75, nem eu nem você. Não, 75 é muito baixo, bota isso aí pelo menos a 90. Que 90, rapaz, está maluco? Não, Deus não faz isso. Deus sabe o teu valor.
E Ele não vai negociar o teu valor com ninguém. Ele não vai negociar o teu caráter com ninguém. Ele não vai negociar a tua devoção com ninguém, porque Ele te ama, é Ele que está te forjando. Então espera, aguarda, passe pelo processo e você vai ver no final o que Deus tem preparado para você. Não desista, você que está aí hoje. Talvez você fale assim: eu não tenho nem coragem de ligar minha televisão, ligar meu computador ou ver pelo meu celular. Eu estou me sentindo tão injustiçado. É tanta coisa que tem acontecido na minha vida. Não, Deus está trabalhando na tua vida. Confia nele. E você vai ver o final de tudo isso. Concluindo, meus queridos, Deus já começou o processo na nossa vida. Desde o dia em que nós fomos convidados. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E eu não sei como é que foi na sua época. Na minha época precisava vir à frente. Vinha alguém, botava a mão sobre a minha cabeça, era assim mesmo, tá? Com força. Se botasse devagarinho não era muito espiritual não. Mas botava mesmo e orava. E me entregava para o Senhor. Naquele dia Ele me consagrava para Deus. Eu não sei se você precisou levantar. Eu não sei se você nem precisou dizer para ninguém. Não deu testemunho público, ficou na sua e falou assim: rapaz, eu vou andar com esse tal de Jesus. Parece que o negócio é bom mesmo. Essa pregação falou ao meu coração. Eu estou sentindo algo diferente. Eu não sei. Mas eu quero que você entenda o seguinte: desde esse dia, e esse dia nós não esquecemos. Eu lembro, o meu aconteceu há muito tempo atrás, porque senão você vai saber a minha idade. Mas o meu aconteceu há muito tempo atrás, há quase 40 anos atrás. E Deus começou a trabalhar na minha vida e até hoje Ele está trabalhando. Aí você fala assim: pô pastor, mas eu vou esperar 40 anos para Deus continuar trabalhando na minha vida? Não! Lembra que eu falei para você? Cada vaso tem um processo. Cada vaso tem um tempo. Alguns são mais rápidos, alguns como eu, talvez teimosos, né? Vai levar mais um tempo? Não, queridos. Deixe Deus te moldar. Lembre-se, é Deus o bom oleiro que molda segundo o plano dele para aquele vaso. Como eu disse, existem vasos que vão ser pequenos, existem vasos que vão ser médios, existem vasos que vão ser grandes, mas todos eles têm a sua utilidade. O vaso grande não é mais importante que o vaso pequeno, muito menos do que o vaso médio. Cada um tem a sua utilidade. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para a nossa igreja, não existem pessoas mais especiais ou menos especiais. Todos são especiais para Deus. Aquele que se converteu há mais de 40 anos atrás, vou botar até mais do que eu, né? Mais de 40 anos atrás, ou aqueles que aceitaram Jesus no último encontro que teve no domingo, durante a cantata. Queridos, quando a gente tem compreensão disso, isso é libertador. Isso traz uma mudança no nosso modo de pensar, no nosso modo de imaginar, no nosso modo de interagir e de ter vivência com Deus. Os processos podem ser dolorosos, os processos podem ser demorados. E se não tentarmos pular os processos, nós não seremos ornamentados. Aliás, se nós tentarmos pular os processos, nós não seremos ornamentados. Eu conheço pessoas que pularam o processo. Conheço pessoas que falaram assim: não, eu vou dar meu jeito. Eu estou esperando muito. O pastor não está prestando atenção em mim. Aquilo que Deus colocou no meu coração, se eu mesmo não pegar e não fazer, não vai ser ninguém que vai... Não, espera. Acalma. No momento certo Deus vai te honrar. No momento certo Deus vai te levantar. No momento certo as coisas vão acontecer. Deus tem coisas boas, tem planos bons, tem planos tremendos para mim e para a sua vida. Porque Deus nos ama. E Ele não foi lá, cavou o barro. Ele não nos deu o Espírito. Ele não nos amassou. Ele não nos moldou. Ele não nos colocou na fornalha. Ele não colocou a gente na prateleira para que depois não servisse para nada. Não. Ele tem um propósito. Ele tem algo para mim e para a sua vida, que a gente possa esperar com amor no Senhor. Se você se identificou, se você está passando por algum desses processos, confie. Ele está fazendo em você um vaso lindo, um vaso valioso, um vaso que contém muito valor. Porque o vaso não é feito por qualquer oleiro. Ele é feito por aquele que é o mestre dos oleiros. É aquele que sabe todas as coisas. É aquele que sabe tudo a nosso respeito. Ninguém poderia fazer em mim e em você a obra que Ele está fazendo, porque a obra dele é perfeita. Então vamos nos moldar, vamos nos reclinar diante de Deus. Quando a gente fala de se humilhar diante de Deus, tem gente que é assim: Senhor, eu sou pobre, eu sou nu, eu sou pó, eu sou o vermezinho de Jacó. Não é isso que é se humilhar diante de Deus.
Já falei isso 300 vezes. Se humilhar diante de Deus é o quê? É me colocar debaixo daquilo que Deus quer. É de saber que eu não posso fazer sozinho, se Deus não fizer na minha vida. É saber que eu preciso me amoldar, ou me deixar ser amoldado pelas mãos de Deus. É saber assim, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não faço, mas o Senhor pode me fazer conforme a Tua palavra. Que a gente possa estar nesse plano, que a gente possa estar cumprindo todas essas etapas, e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Afinal, foi para isso que Ele nos chamou, para que sejamos filhos, e através dessa filiação, dessa adoção, através da paternidade que Ele tem comigo e com você, nós temos pessoas melhores, nós sermos como esses vasos adornados. Eu achei bonito, não sei se é o gosto de todas as mulheres, né? Porque geralmente os meus gostos não funcionam com a minha mulher, deve estar me assistindo agora. Mas os meus gostos, eu gosto tanto, amei. Ai, ridículo, coisa horrível, gente, como é que pode gostar de um negócio desse? Pois é, mas eu achei esses vasos lindos. Diante de Deus não existe isso. Deus te conhece, Deus está trabalhando em você. E a ornamentação que Ele está fazendo em você, ou se ainda não chegou à fase da ornamentação, pode ter certeza, o plano dele é melhor e é maior para nós e nunca será frustrado. Basta apenas nós nos colocarmos diante de Deus e deixarmos que Ele continue o trabalho que Ele iniciou naquele dia que nós o conhecemos, naquele dia que nós levantamos a nossa mão, naquele dia que nós dissemos, Senhor, eu quero ser Teu, eu quero ser moldado por Ti. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu não sei pelo que os meus irmãos estão passando, Pai. Eu não conheço, Senhor, a vida individual de cada um. E aliás, Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou. Mas Deus, nessa noite, que essa mensagem possa ter trazido consolo, Pai, ao coração daqueles que de repente estão passando por processos em sua vida, que eles não gostariam de passar, que eles estão achando que é difícil demais. Que nessa noite o Teu Espírito possa ter falado a cada coração que está aqui, ou esses que nos assistem pela internet. Que a Tua presença, Senhor, possa ir de encontro a eles. Que eles possam ser, ó Deus, aliviados de toda e qualquer tensão, preocupação, ansiedade, com coisas de agora ou com coisas do futuro. E que nós, Senhor, e eu me insiro nisso, possamos estar, ó Deus, olhando para Ti e aguardando o momento certo, passando por cada processo, passando por cada situação, e sempre em todas as coisas, reconhecendo que Tu és o oleiro que trabalha nas nossas vidas. O Teu Espírito está em nós, e nós seremos moldados segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor trabalha em nós. Nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor nos ama. Nós Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que a boa obra que o Senhor começou, conforme diz a Tua palavra, Tu há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos revela a Tua vontade, o Teu caráter, o Teu desejo para cada um de nós. Assim Te agradecemos, Te honramos, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça a cada dia.